Mais uma vez, estamos juntos aqui neste canal e eu estou trazendo hoje aqui um livro de Teresa de Lisieux. Acho que você vê um pouco a imagem invertida em virtude da câmera, mas é um livro com as orações dela e os ensinamentos e a biografia. Eu quero orar inicialmente para a gente viver esse momento debaixo da direção do Espírito Santo. Em seguida, dar uma breve palavra para você. Oremos. Senhor, obrigado porque podemos nos encontrar, Senhor, contigo e nos encontrar um com o outro, pessoas de tantos lugares, Senhor, em horas tão diferentes, em tempos distantes, Senhor, ou nesse dia em que estamos vivendo. Glória ao teu bom nome, Senhor. Envia a tua palavra, a tua direção, o teu discernimento e a abertura do coração e do ouvido, para que seja muito válido o que vamos viver agora, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este livro de Teresa, eu vou abrir aqui ele tem um devocional no final dele, que é assim, vou mostrar aqui para vocês. O nome é Teresa nos ensina que, é assim, ó. Teresa nos ensina que, você está vendo aí ao contrário, né? Mas eu estou lendo. De janeiro a dezembro, uma mensagem para cada dia sobre os ensinamentos de Teresa. E eu vou ler aqui o dia 8 de dezembro. E a gente vai meditar esse ensinamento dela. Ela diz assim: devemos viver a vida do céu, onde está o nosso tesouro. Depois ela diz ainda, nesse mesmo dia 8 de dezembro, aqui nesse livro: Deus nos dá coragem na proporção dos nossos sofrimentos, a coragem necessária para suportar o que precisamos suportar. Amém. Então veja só aqui o ensinamento de Teresa. Obviamente que é um ensinamento com base no próprio Evangelho, né? Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. E que a nossa vida está escondida com Deus. A verdadeira vida está escondida com Deus. São afirmações da palavra de Deus, né? Então, Teresa diz que na Terra nós temos que começar a viver a vida do céu. E o que é começar a viver a vida do céu? É gostar do que Deus gosta. Fazer o que Deus gosta, ou seja, ser agradáveis a Deus. E fazer escolhas de coisas que perante Deus são aprovadas e criadas por Ele para nós. Então, tudo que desagrada a Deus não deve estar na nossa vida. Essa é a fórmula elementar de você viver o céu na terra. Daí que se inclui a vida de oração, porque no céu se ora, né? Daí se inclui a vida de querer bem as pessoas, porque no céu se ama, e a vida da alegria, de você se alegrar mais, né? A nossa alegria, eu aprendi um tempo atrás, tem que ser incondicional. Ela não pode depender só dos fatos, né? Primeiro que uma alegria que as pessoas esquecem de ter é a alegria da gratidão. Agradecer por tudo que Deus já lhe concedeu, tantas coisas boas. Uma vez eu visitei um lugar e tinha uma frase assim: o que mais nos entristece é o que ainda não temos, quando deveríamos nos alegrar por tudo que já alcançamos. Então, só um detalhe aí do que é a vida do céu, né? É a vida do contentamento, a vida da gratidão, a vida do viver com o necessário, de não inserir na vida ganâncias, né? De não querermos aquilo que Deus previamente não separou para nós. Inclusive tem uma oração muito bonita, baseada em Teresa de Lisieux, que é assim: Senhor, que o meu coração deseje somente aquilo que tu queres me dar.
Sempre quando alguém aniversaria, aqui na nossa igreja, eu ligo e gosto de dizer essa passagem, né, da vida de Teresa. Senhor, que o meu coração deseje somente aquilo que tu queres me dar. Para mim essa é a oração da felicidade, porque se Deus controlar o seu coração a ponto dele não desejar algo que Deus não queira lhe dar, então você nunca vai ter frustrações, porque seu coração vai estar sempre limitado, né? Um bom limite, aliás, limitado pela vontade de Deus. Isso é muito bom, né? Então devemos viver a vida do céu onde está o nosso tesouro, né? Depois ela diz: Deus nos dá coragem na proporção dos nossos sofrimentos, a coragem necessária para suportarmos o que precisamos suportar. Ou seja, Deus, o pão nosso de cada dia. Então, a providência de Deus é como um pão. Ele tem que ser o pão do dia, de preferência o pão da hora. Às vezes, eu vou no supermercado e tem um pão lá que saiu 2 da tarde, né? Aí são mais ou menos já umas 4 horas, aí o pessoal começa a perguntar: que hora sai o próximo pão? Diz: olha, daqui a 15 minutos. O pessoal prefere esperar 15 minutos para levar o pão da hora, e não o pão de 2 horas atrás. Então, Deus trabalha da mesma maneira. Não se preocupe. Na hora, Deus dá a providência. Na hora, Deus interfere. Na hora, Deus dá a ideia, Deus dá a palavra. Deus trabalha muito com a hora. No deserto, quando as pessoas queriam guardar o maná, que é o pão do céu, né, para o dia seguinte, porque o maná como era, né? Você pode procurar no livro do Êxodo, tem lá, durante o início da manhã, as pessoas iam para os arredores do arraial, e lá tinha-se uma camada fina, parecendo assim um algodão doce, branco, sobre as plantas, sobre as plantas, as pequenas gramíneas, né, do deserto, sobre o chão, e as pessoas recolhiam e comiam. E algumas pessoas mais ansiosas queriam guardar para o dia seguinte, mas estragavam. Então, Deus nos dá coragem na proporção dos sofrimentos. Então, não queira coragem para um sofrimento que ainda não chegou ou que você não passou, né? Não se antecipe. Preocupar-se é trazer para hoje algo que ainda nem começou a ser de fato um problema. Então, é ocupar-se das coisas de hoje, ter o contentamento do pão de cada dia, saber, né, ao final de cada dia, aprenda a dizer ao final de cada dia assim: Senhor, eu termino esse dia na certeza de que não sou capaz de fazer tudo, só Tu és capaz de fazer tudo, só Tu tens essa capacidade, certo? Então nós temos essa limitação, mas Deus é a nossa capacidade. O apóstolo Paulo diz: a nossa capacidade vem de Deus, e vem mesmo. Então vamos dar esse voto de confiança a Deus. Então eu li aqui um devocional de Teresa do dia 8 de dezembro. Eu quero encerrar. Eu abri aqui na página 22, que me chamou a atenção esses dias, ela conversando por carta com um jovem padre, né, Maurício Bellier, missionário, né? E ele havia escrito para ela sobre as fraquezas dele, as fraquezas espirituais, as tentações de queda, né? E ele manifesta, né, na correspondência, que ficou receoso de Teresa querer menos bem a ele, ao saber que ele tinha tantas limitações espirituais, né? Vejam aqui a resposta de Teresa. Ela diz assim: seria preciso que eu me conhecesse apenas imperfeitamente para permitir que um relato detalhado das vossas faltas pudesse diminuir a minha ternura para com a vossa alma. Ó, meu irmão, procure crer que já há muito tempo Jesus esqueceu das vossas infidelidades, e somente os vossos desejos de perfeição permanecem diante dele, alegrando-lhe o coração.
Deus se entristece com as nossas indelicadezas apenas quando fazemos dela um hábito e não mais lhe pedimos perdão. Amém. Então vejam que doutrina bonita, né? Claro, toda fundamentada no Evangelho, que a crença maior de Teresa é a misericórdia de Deus, né? Que ela chama a misericórdia de Deus uma fornalha ardente, né? Tudo que se aproxima dessa fornalha ardente será destruído, né? Então não há pecado que não possa ser destruído quando lançado nas chamas ardentes, né, da misericórdia de Deus. Essa é uma das mensagens de Teresa, né? Então o Maurice Bellier, né, com medo de se mostrar frágil, ela diz: olha, somente uma pessoa que não se conhece para poder deixar gostar de alguém por causa de imperfeições. Então ela diz que as pessoas que desprezam os outros por suas imperfeições, na verdade não se conhecem, porque se tivessem um conhecimento de si próprios e um melhor exame de consciência, saberiam lidar muito melhor com a imperfeição do outro. Talvez seja isso que esteja precisando na minha vida, na sua, esse excelente recado. Então medite sobre isso. Depois ela diz que Deus já se esqueceu das nossas infidelidades. De fato, Deus perdoa a cada dia. A tristeza de Deus não são os nossos tropeços, mas quando o nosso coração não sabe mais pedir perdão, já não chama mais de pecado o que é pecado, né? Começamos a dar novos nomes para o pecado e fazemos daquilo hábitos. Então, essa aqui é uma excelente direção espiritual. O problema não é o tropeço, o problema é o hábito, o problema é o coração que não pede perdão. O problema é dar um nome novo para o pecado. É como eu gosto de dizer nas pregações, né? Se você pegar um vidro de pimenta e escrever suco de morango, ele vai continuar fazendo o mesmo efeito da pimenta. Então o rótulo não muda o conteúdo. É o que Teresa ensina, né? Que Deus se entristece quando não fazemos mais caso das nossas imperfeições. Enquanto você estiver se arrependendo, saiba que Deus tem alegria em você. Então, muitas outras coisas eu poderia dizer, mas eu estou com o propósito de fazermos vídeos mais curtos. Esse aqui está com 13 minutos. Eu quero encerrar mostrando para vocês o livro, né? O livro Teresa de Lisieux. Como eu já tenho dito, são livros encadernados à mão, como os livros antigos, feitos um a um. É o livro caderno, onde o verso é em branco para você escrever as suas meditações, né? Esse volume 2 de Teresa, ele traz um devocional diário com a mensagem dela a cada dia, traz também os momentos finais da sua vida. Estou falando assim, mas há pessoas que não conhecem Teresa, obviamente, né? Teresa foi uma irmã carmelita, né? Uma monja carmelita, viveu entre 1873 e 1897, morreu com 24 anos, é considerada doutora da igreja, em virtude da força do seu ensinamento ela é considerada uma santa bíblica, né, que amava as escrituras, né? E aqui quero mostrar para vocês também o volume 1, que é praticamente a história de uma alma, que é o livro autobiográfico de Teresa, né? Então é bem ilustrado, tem as gravuras, tem um álbum de família, né? Os pais de Teresa, a casa onde ela viveu, né? Algumas fotos da infância, sua mãe, suas irmãs, né? Os dias iniciais dela no Carmelo. Esse livro 1, ele tem algumas orações de Teresa e também um excelente devocional no final chamado Conselhos e Lembranças, que tem 31 dias de reflexões com Teresa. Então são obras que valem a pena você adquirir e ter como
um material de formação espiritual para a sua vida. Eu vou dar o telefone do nosso Zap, da Comunidade de Deus Publicações. O DDD é 85 e o telefone é 988348854. Então, DDD 85 e o WhatsApp 988348854. Você passa uma mensagem manifestando a vontade de adquirir e a gente dá os detalhes de como pode ser adquirido. O número da nossa conta, as despesas de correio que você poderá vir a ter. O livro custa R$ 59,00 e, como eu disse para vocês, é um livro completamente feito à mão, unidade por unidade, com muito carinho aqui pela comunidade de Deus. Então, eu me despeço de vocês. Meu nome é Rodsen Aguiar e peço que se inscreva aqui no nosso canal para ir acompanhando essas mensagens a cada dia. Oremos. Senhor, obrigado por esse momento. Abençoa esta vida, Senhor, que agora recebe essa palavra. Tu que sondas os corações, Senhor, e as necessidades, dai, Senhor, o teu refrigério, a tua direção, a direção perfeita que só o céu pode dar, para que nós venhamos a escolher, Senhor, o passo certo a dar, a palavra certa, a obra certa, a ação adequada, na tua sabedoria, Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.